você. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à atividade física e às novas ferramentas de comunicação. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou tendência de alta nos casos de Covid-19 no país. A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o NIS, o número de inscrição social de final 5. Mais uma vez a Mega Sena acumulou e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$40 milhões. A feira de adoção de cães da Copibé acontece nesta sexta e neste sábado também na Praça Santa Teresa, em Teresópolis. E na Semana Nacional de Trânsito, Nova Friburgo chama a atenção para os casos de acidentes de moto. O diálogo com o objetivo de acompanhar e obter conhecimento por meio das novas plataformas de comunicação. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sexta-feira, fim de semana praticamente batendo na porta e estamos aqui ao vivo para trazer muita informação para você. A gente lembra que estamos ao vivo pelas nossas redes sociais também, em TVC Correio da Manhã, Facebook, YouTube, no nosso site tvc16.com, onde você também tem acesso não só à nossa programação ao vivo, mas tudo que é notícia na nossa área de cobertura. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário e trazendo uma informação importante. O programa Desenrola Brasil inicia na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, o leilão para os credores darem lances de maiores descontos para a renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como, por exemplo, conta de luz, água, varejo, educação, entre outras, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico. O leilão será na segunda e também na quarta-feira, segunda e quarta-feira. É uma etapa fundamental para o programa. Os credores podem fazer os lances de acordo com os lotes de dívidas organizadas por segmento, como serviços financeiros, comércio varejista, eletricidade, telecomunicações, educação, saneamento, micro e pequenas empresas. Também a divisão por idade de dívidas, de acordo com o índice de inadimplência em 2019, 20, 21 e 22, os descontos serão ofertados pelas empresas em lances individuais sobre o valor de cada dívida e observado o desconto mínimo estipulado para cada lote. As dívidas com os maiores descontos poderão ser renegociadas à vista ou em parcelamento com garantia do governo, que soma aí R$8 bilhões. As dívidas que não tiverem acesso ao financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma à vista ou com desconto oferecido pelo credor. A renegociação com a garantia de fundos de garantia de operações, o FGO, vai ser realizada em 2 momentos. O primeiro, voltado para as dívidas com valor atualizados até R$5 mil, e o segundo para dívidas com valor entre R$5 e R$20 mil. E já que a gente comentou aqui as questões relacionadas a dinheiro, a Mega Sena acumulou mais uma vez. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do curso 2635, sorteadas na noite da última quinta-feira no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso a ser realizado no sábado, dia 23, ou seja, amanhã, está estimado em R$40 milhões. Os números sorteados foram os seguintes, anote aí: 6, 11, 29, 37, 56 e também 58. A Quina teve 58 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber um prêmio de R$ 45.524,71. Já a quadra teve pouco mais de 3.600 ganhadores e cada um vai receber individualmente aí pouco mais de R$1.000.
As apostas para o concurso de amanhã podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas custa R$ 5,00. Boa sorte para você que vai apostar para essa semana, acumulando mais uma vez aí a Mega Sena, né? Falando sobre segurança, a Secretaria de Estado de Polícia Militar publicou uma nova resolução que cria o Programa Integrado de Capacitação Profissional. De caráter compulsório, o novo programa é destinado a aprimorar o treinamento de policiais militares envolvidos em ações que resultem em óbito ou lesão corporal grave. O programa substitui o treinamento extraordinário obrigatório lançado com a mesma finalidade no final de agosto. A partir de agora, o treinamento vai ter o dobro de carga horária em relação à versão anterior e a inclusão de novas atividades, tanto teóricas como práticas, sob a coordenação do Comando de Operações Especiais, o COI. O novo programa será realizado em 2 semanas. Na primeira, o treinamento intensivo do novo programa prevê 4 atividades entre segunda e sexta-feira. São as seguintes: exame minucioso de saúde física e mental durante 2 dias, a cargo da equipe de profissionais da Diretoria Geral de Saúde da Corporação, instrução de método de defesa policial militar e atualização do uso progressivo da força sob orientação de especialistas do Centro de Educação Física e Desporto, instrução de controle de distúrbios e tecnologia de menor potencial ofensivo no batalhão de choque, da Polícia de Choque, visitação com apresentação de palestras no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. A gente sabe que é uma profissão tanto quanto difícil e que também gera muitos impactos na saúde mental desses profissionais. O combate à criminalidade não é algo simplesmente simples, fácil. Existe recurso, treinamento, capacitação e acompanhamento desses profissionais. A gente tem que lembrar também que, apesar da gente ter, né, os direitos humanos aí para a defesa da vida, principalmente, tanto os policiais quanto os criminosos, né, a gente sabe disso, não estou aqui defendendo um, defendendo o outro, mas todos têm família e a gente tem que também ter um pouco de sensibilidade ao entender que quando um veículo da polícia, por exemplo, ou é realizada uma operação, há risco para os dois lados. E também é preciso entender as consequências dessas operações também na família que está envolvida diretamente, seja pelo filho, pela filha, pela esposa, pela mãe desse policial, desse agente, por exemplo. A gente entende, é muito difícil, é complicado, a segurança precisa ser ampliada, precisa de mais investimentos, mas a capacitação e também o acompanhamento desses profissionais é fundamental. Vamos falar agora sobre esporte, porque teve jogo, mais uma vez, né, o jogo de volta, válido pela Copa Rio, e o nosso repórter Gabriel Hatt está aqui com a gente para trazer as informações a respeito do jogo e, claro, também quem se classificou. Gabriel, boa tarde para você, seja bem-vindo. Um jogo um tanto também quanto quente, né, nessa semana, né? Uma boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, nesta última quarta-feira nós estivemos diretamente do estádio Atílio Marotti para acompanhar o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023, entre Serrano Futebol Clube e Gonçalense, que é o nosso Petrópolis Futebol Clube. As informações sobre o jogo você confere no VT. Na tarde desta quarta-feira foi realizado o jogo de volta das quartas de final da Copa Rio 2023, entre Serrano Futebol Clube e Petrópolis FC. Após uma vitória do Petrópolis no jogo de ida por 2-1, o Azulão da Serra, como é conhecido, dependia somente da vitória. Uma partida marcada por um primeiro tempo com poucos lances de perigo, sem muita emoção e um final de jogo marcante para a torcida serranista. Aos 43 minutos do segundo tempo, o então goleiro e também capitão do Serrano, Luiz Henrique, é expulso ao se envolver em uma confusão com alguns jogadores do Petrópolis. Por já ter realizado todas as substituições permitidas, o treinador Jordi Blanco teve que deslocar o atleta Edmundo Júnior para a posição de goleiro.
E aos 45 minutos, logo após o quarto árbitro levantar a placa de 9 minutos de acréscimo, o zagueiro camisa 3 do Serrano, Diego Macedo, com uma assistência de cabeça do Espinho, abre o placar da partida. O jogo então foi para a decisão nos pênaltis e na quinta cobrança o camisa 13 do Petrópolis, Marreta, isolou o chute. Para garantir a classificação para as semifinais, o atacante Rafinha fez o último gol do Serrano, terminando com um placar de 5-4. Uma imensa satisfação, né? Ontem, antes do treino, a gente tinha falado que a gente merecia essa vitória. E assim, depois do Luiz, como o mais velho do grupo, eu tinha que chamar essa responsabilidade. Eu era o primeiro pênalti, né, para abrir eu era o último. E aí o Valdir optou por bater o primeiro e eu fiquei por último. Graças a Deus, Deus nos abençoou, né? Abençoou o nosso trabalho. E agora a gente, né, vira a chave para a B1, que a gente tem uma final importantíssima contra o Friburguense. Segundo ano que a gente está aqui, né, cara? E a gente sente a obrigação de colocar o Serrano no cenário nacional, numa competição como a primeira do Carioca. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente vai lutar muito para conseguir. Por conta dos finalistas da competição se classificarem para a Copa do Brasil de 2024 ou o Campeonato Brasileiro Série D, o Serrano Futebol Clube está a 180 minutos de se classificar novamente para uma competição de âmbito nacional. O primeiro jogo das semifinais da Copa Rio 2023 é nesta próxima quarta-feira, contra o Portuguesa ou o Duque de Caxias. E agora o que temos que fazer é ganhar o sábado aqui contra a Friburguense, que não vai ser um jogo fácil, mas que a gente está confiante para lograr a vitória e continuar. Nosso objetivo é ganhar tudo e nisso estamos. O Serrano volta a campo agora, neste próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Carioca Série B1 contra o Friburguense, no estádio Atílio Marotti. Tá aí, né? Confusão, a gente, lógico, sempre fala, né? Entende, é jogo classificatório, mas vamos respeitar o adversário. Nós temos que lembrar que nós não somos inimigos. Todo mundo ali também tem família, tem seus compromissos, tem a sua profissão. E é claro que quando há um clássico, né, um confronto como esse, a gente entende o jogo é mais pegado, mais truncado, mas é preciso evitar esse tipo de confusão, assim como aconteceu também naquela confusão entre os seguranças do Serrano junto com a torcida. O respeito tem que sempre prevalecer, independentemente do resultado e também do campeonato que está sendo disputado. Vale ressaltar também que na matéria eu cito que o próximo jogo da Copa Rio vai ser na próxima quarta-feira, mas devido a conflito de calendários, esse jogo vai ter uma mudança, ainda não foi divulgado as informações, e no próximo Correio Esportivo a gente provavelmente já vai ter elas divulgadas e a gente traz para todo mundo. Com certeza. E amanhã tem jogo do Serrano, viu? Atílio Marotti, se você puder acompanhar, dá um incentivo aí para o clube, o convite foi feito, né? Gabriel, alguma outra informação a respeito do esporte? Sim, temos mais duas, né? Temos na luta, um lutador petropolitano de jiu-jitsu ganhou o sul-americano neste último final de semana. Da Federação Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu. O atleta Diego 23, o nome dele é Diego dos Santos, mas ele tem esse apelido por conta do seu irmão e também lutador se apelidar de Thiago 22, então isso é uma brincadeira entre eles. Ele competiu na categoria Master 1, na faixa roxa e peso médio, que é até 82,3 quilos. Então... Tá aí, mais um atleta aí petropolitano ganhando destaque também no jiu-jitsu. A gente já trouxe outros profissionais aqui, outros atletas a respeito, não só do jiu-jitsu, mas também de outras modalidades. A gente vendo aí os atletas petropolitanos tendo um grande destaque a respeito das modalidades. E para a gente finalizar? Também nesta semana, o Henrique Avancini, o maior nome brasileiro do mountain bike, recebeu uma menção na Câmara Municipal de Petrópolis das mãos do vereador Ingo Rames. Ele recebeu o prêmio de personalidade do ano. Tá certo. E tem que ser mesmo, afinal, a gente teve a honra de entrevistar o Henrique Avancini aqui no nosso programa também e trazer um pouco da trajetória do atleta e que tem um grande impacto dentro do esporte do mountain bike, não só no mundo, mas principalmente aqui em Petrópolis, tendo uma equipe própria, trazendo aí, né, um olhar para dentro do município a respeito dessa modalidade. Ele que, apesar, né, de já ter anunciado aí a saída das pistas,
vai estar muito ligado ainda ao esporte. Vale lembrar que ele ganhou agora a última competição aqui em Petrópolis, nesse último final de semana também, na etapa da Taça Brasil aqui em Itaipava. O curioso é que, para você que está em casa nos acompanhando, o costume, seria estranho, era se ele não ganhasse. Já é de praxe ele assumir ali pelo menos um lugar dentro no pódio, viu? Gabriel, obrigado pelas suas informações. A gente volta na semana que vem com o esporte. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Vamos falar agora sobre saúde, porque a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, divulgou na última quarta-feira um boletim do Infogripe, uma atualização. O cenário segue similar ao da semana passada, que a gente trouxe aqui, no qual se identificou aí um ligeiro aumento de casos de síndrome respiratórias agudas graves associadas à Covid-19, majoritariamente localizados em estados do Sudeste e também do Centro-Oeste, com destaque para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Os dados são referentes à semana epidemiológica 37, que analisa os dados de 10 a 16 de setembro. A análise, a gente lembra, tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe, até o dia 18 de agosto. O coordenador do boletim, Marcelo Gomes, fala a respeito da atualização desta semana. A atualização do boletim Infogripe dessa semana fundamentalmente mantém o mesmo sinal observado na semana passada, né? A gente tem aí alguns poucos estados apontando para uma retomada no crescimento, né, do número de novos casos semanais de internações associadas à Covid-19, especialmente na população adulta, né? Mas é um número pequeno de estados ali nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, né? Onde a gente observa isso com mais clareza são os estados do Rio de Janeiro, principalmente, né? São Paulo também começa a apontar um sinal mais claro em relação a isso, além do estado de Goiás, né? Nos demais estados do país, a gente não tem observado até o momento esse sinal, esse movimento aí, né, de retomada do crescimento nas internações associadas à Covid-19, tá? E além disso, né, no mês de agosto, né, a gente observou um movimento ali bastante expressivo, né, de internações em crianças e pré-adolescentes associadas ao rinovírus, mas isso também, de maneira geral, já começa a reverter, né? A gente tem, no momento, apenas alguns poucos estados no Nordeste, né, que mantém um sinal ainda, né, de um volume relativamente expressivo de internações associadas ao rinovírus, né, e aí gerando esse impacto aí, mas nas crianças pequenas e pré-adolescentes, né? Demais faixas etárias, ainda uma situação de relativa tranquilidade, né? Uma estabilidade num patamar relativamente baixo, tá? Mas é aquela coisa, como a gente já tem aí alguns poucos estados apontando, né, a volta da Covid-19, né, causando um aumento aí nas internações, né, é um aumento mais lento do que em momentos anteriores da pandemia, isso também é um dado importante da gente destacar, né, por enquanto ainda é um ritmo mais lento, tá, mas que está presente. E aí é aquela coisa, né, o ideal é que a gente se antecipe, de que maneira? Estando em dia com a vacinação. Né, a gente estando em dia com a vacina, né, especialmente aí aproveitar que a bivalente agora está aprovada, né, para a maior parte das faixas etárias, mas mesmo nas crianças, né, onde a bivalente ainda não é recomendada, estar em dia é a melhor maneira, né, a melhor saída. Com isso a gente vai estar com o nosso organismo com as melhores condições, né, de enfrentar esse novo ciclo, né, para diminuir aí o risco de acabar se infectando e desenvolver um quadro grave, né? Então, vacina no braço, né? E claro, quem tiver com sinal de gripe, de resfriado, faça repouso. Não pode fazer repouso, teve que sair, seja pelo motivo que for, bota uma boa máscara, né? Porque aí vai diminuir a circulação, a propagação do vírus na comunidade. Obrigado aí ao coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, que sempre traz as atualizações aqui para a gente. E é claro, nós temos esse compromisso de trazer também para você que está nos acompanhando em casa os dados aí que envolvem a saúde da população como um todo, né? A gente acompanhando aí um aumento de casos no estado do Rio de Janeiro, cenário preocupante, afinal é o nosso estado, então sempre muito cuidado, muita cautela. Vamos falar sobre Nova Friburgo, porque a Semana Nacional de Trânsito, a gente lembra para você, ela vai ser comemorada até o dia 25 de setembro. E neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Friburgo tem chamado a atenção para o número de casos de acidentes de motos.
Todos aqueles que se acidentam no trânsito recebem o primeiro atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã, independentemente se é um cidadão com plano de saúde ou não. Afinal, além de ser o protocolo do município, o SUS é para todas as pessoas. Segundo os dados consolidados pelo hospital, em média, 72 casos chegam a unidades por mês. Até o momento, em 2023, já foram 658 acidentes de moto contabilizados. A maioria deles ocorreram em junho e julho. Na primeira quinzena de setembro, já foram 40 registros. O objetivo dessa semana é promover a reflexão sobre o tema, como os cuidados nos deslocamentos e a atenção que toda a população deve ter no trânsito. A conscientização acerca dos riscos é importante para a prevenção dos acidentes. A gente sempre comenta a cautela e o cuidado que deve se ter na hora de pegar no volante, na hora de pilotar, porque tem que ter muito cuidado. O trânsito, você tem que dirigir para você e ver também o que os outros estão fazendo. Às vezes passa um animal correndo na frente, uma pessoa fora da faixa de pedestres. É importante acompanhar também, né, a velocidade da via e se você está andando na velocidade adequada, porque justamente se acontecer algum problema, às vezes até uma falha mecânica do veículo, você tem tempo de reagir e assim evitar um acidente grave ou até mesmo algum óbito. A Prefeitura de Teresópolis, agora falando lá de Teresópolis, realiza nesta sexta-feira até as 2 horas da tarde, está acontecendo nesse momento, e também amanhã, sábado, a feira de adoção Adote um Amor. Como a gente comentou, a feira vai ser realizada amanhã de 9 até as 2 horas da tarde e daqui a pouco está acabando, agora 1h34, a gente está ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Para você então aí realizar a adoção, você tem que ir até a Praça Baltazar da Silveira, que fica lá na perto da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, conforme a previsão do tempo. Como tem sol hoje, previsão também para amanhã a gente vai trazer, daqui a pouco você pode ficar tranquilo para ir lá adotar o seu animalzinho. Na ocasião vão ser colocados então para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes com a castração futura garantida e que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, no setor de controle de zoonoses, a Copbeia no Fischer. Lembrando, para você adotar é preciso levar documento oficial com foto, comprovante de residência, você vai passar ali por uma entrevista, precisa assinar um termo de posse legal desse animalzinho e levar uma coleira e uma guia também adequado, de acordo com o tamanho, para você poder levar o animalzinho para casa. É sempre importante a gente ressaltar isso. A adoção responsável é fundamental. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 5. Esta é a quarta parcela com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar aí a R$ 900 para aqueles que cumprem todos esses requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo adicional, esse valor médio do benefício chega a R$ 686,89. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar aí mais de 21 milhões de famílias brasileiras, com um gasto superior a 14 bilhões de reais. A gente vai colocar na tela para você, então, o calendário do Bolsa Família desse mês. Você vê aí com a gente hoje comentou a respeito sobre essa questão do Bolsa Família, voltado aí para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 5. Ali, ó, a gente acompanha que nos dias 27 de setembro, a gente vai ter o pagamento para quem tem o final NIS 8 e sucessivamente também dos outros números, né, com o final 9 e também o final 0. A gente lembra que o pagamento começa sempre nos últimos 10 dias do fim do mês, o calendário aí para você acompanhar as atualizações e se programar também para receber o seu pagamento. Ele que pode ser feito, né, você pode sacar na caixa lotérica, em um banco de autoatendimento da Caixa,
também nas agências ou também pelo seu aplicativo Caixa Tem. Vamos agora então saber a previsão do tempo, afinal, o fim de semana chegou. Vamos conversar então com o nosso repórter Eric Portela, porque ele ontem comentou com a gente que nesse fim de semana daria praia. E ele deve estar um tanto quanto ansioso para que a previsão não mude para ele poder aproveitar. Vamos saber então se realmente ele vai conseguir ir à praia nesse fim de semana. Eric, boa tarde para você. Vai da praia? O sol continua para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, vai da praia sim esse final de semana, mas a gente tem que prestar atenção na saúde, tá bom? O Instituto Nacional de Meteorologia atualizou o alerta que eu venho falado aqui na previsão desde o dia 20 desse mês, para nível de grande perigo. Até então, o grau de severidade do alerta era de perigo, que é a cor laranja. Agora, ele mudou para a cor vermelha. Bem, Richard, para quem não sabe do que eu estou falando, o aviso é sobre uma onda de calor que tem se espalhado por parte do Brasil, deixando a temperatura 5 graus acima da média. Isso pode acarretar alguns problemas de saúde, então é importante que a população redobre os cuidados, tá bom? Agora, uma curiosidade, começa na madrugada deste sábado, mais precisamente às 13h50 da madrugada, a primavera no hemisfério sul. E é neste horário que ocorre o chamado equinócio de primavera, quando o dia e a noite têm a mesma duração. É também neste horário que ocorre no hemisfério norte o equinócio de outono, tá bom? O dia aqui em Petrópolis vai ser de sol até o final da tarde e a temperatura continua alta. Agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Olha, eu acredito que não é surpresa para a grande maioria de vocês ver o nosso telão assim, cheio de solzinhos. Aqui em Nova Friburgo, vocês podem ver que o sábado será de sol e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Enquanto no domingo a temperatura sobe ainda mais, variando entre mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em Teresópolis, a temperatura no sábado será similar a Nova Friburgo, variando entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. No domingo, a tendência é de elevação na temperatura, podendo chegar à máxima de 33 graus. Já Petrópolis, no sábado, o município deve passar por um ligeiro declínio na temperatura, mas continua quente. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 32 graus. No domingo, a temperatura volta a subir, podendo chegar à máxima de 38 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que o dia também será de sol, inclusive com elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 36 graus. No domingo, a temperatura mínima se mantém estável em 19 graus, mas a máxima deve chegar a 38 graus. O fim de semana em Pati do Alferes será de ventos fracos e alta temperatura. No sábado, os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 36 graus, enquanto no domingo a máxima será de 38 graus Celsius. E em Três Rios, o fim de semana será marcado por elevação na temperatura, ventos fracos, poucas nuvens no céu. No sábado, os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 36 graus. No domingo, a mínima também será de 20 e a máxima de 38 graus. Em todas as cidades a gente viu que vai fazer bastante calor e eu quero saber como que vai ser o seu fim de semana, Richard. Eu sei que você vai estar de plantão esse final de semana, mas eu queria saber se dá para aproveitar um pouquinho, pelo menos. Dá sim, a gente tem que sempre separar também um dia aí, né, pelo menos 2, 3 horas ali para aproveitar o fim de semana, descansar um pouquinho a mente, dá para tomar um sorvete, um açaí para quem gosta, né? Afinal, o calor vai permanecer, como você bem comentou, Eric. Obrigado pelas suas informações e um bom passeio também nesse fim de semana. Antes da gente mudar o bloco, apesar de demonstrar preocupação com o controle das finanças, muitos brasileiros contam que ainda têm dificuldades em gerenciar o próprio dinheiro.
O levantamento Finanças Regionais, as diferenças na relação com o dinheiro entre os estados do Brasil, foi realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, mostra que 85% das pessoas dizem ter passado por situações de desequilíbrio financeiro nos últimos 12 meses. A maioria delas afirma que se complicou porque gastou mais do que pretendia no mês. Isso, 21% dos entrevistados responderam. A pesquisa aponta ainda que hábitos como renegociar pagamento de alguma dívida e parcelar a fatura do cartão de crédito também são comuns entre os consumidores do país. O desequilíbrio financeiro dos brasileiros é observado ainda em outras situações. 19% contam que já atrasaram o pagamento da fatura do cartão de crédito por não ter como pagar no momento. E 16% aponta que optaram por pagar uma dívida em relação à outra, pois não tinham como liquidar as duas. Cancelar compromissos por não ter como gastar também foi uma dessas situações. E pedir dinheiro a amigos e familiares para pagar dívidas foi respondido aí que 14% fazem esse tipo de situação. Também são recursos comuns entre os brasileiros para tentar retomar ali o equilíbrio das finanças. É sempre importante ter cuidado aí com o dinheiro, cartão de crédito, afinal, às vezes surgem alguns imprevistos, alguém pode passar mal, precisar de algum medicamento, então é sempre bom ter uma reserva também para não passar por nenhuma situação difícil. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, na volta a gente vai falar sobre as novas formas de comunicação, trazendo a atividade física. Tudo isso após o intervalo. Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista. E como nós comentamos no início do programa, a gente falaria sobre a atividade física e as novas formas de comunicação por meio das plataformas. Compartilhar o conteúdo de qualidade para que as pessoas adotem um estilo de vida mais ativo, consciente e também saudável. É o objetivo do podcast da rede de academias Copper. O Coppercast estreou nesta semana no canal no YouTube e trata de assuntos relacionados à saúde, melhora da qualidade de vida e também da adoção e hábitos e estilos mais saudáveis. Nós vamos conversar com a Nath Mercaldo e também com o Estevão Pacheco a respeito deste tema. Eles que agora já estão mais que habituados com câmera, enfim, roteiro, equipamento, iluminação. Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Antes de mais nada, por que de surgir com essa iniciativa? Gostaria de agradecer o convite, né? Então, já era um projeto pessoal que eu tinha para estar trazendo conteúdo mais acessível para as pessoas, né? A gente vê assim, vale ressaltar, o podcast ele tem uma gama um pouco mais aberta de assuntos, é um bate-papo mais informal. Então, assim, querendo ou não, o telespectador ele se sente mais parte da conversa. E a Corp abriu a possibilidade de estar fazendo dentro da academia, até porque a iniciativa era falar justamente sobre atividade física, alimentação, treino, qualidade de vida, física e mental. E é isso, projeto que a gente está acelerando aí para ter mais um meio de comunicação trazendo conteúdo de valor para a galera. Agora, Nath, você que já participou aqui do programa em outras oportunidades, queria que você falasse justamente sobre essas questões, porque
quando a gente tem o que o Estevão comentou, quando essa conversa ela é mais informal, isso, além de chamar a atenção, de alguma forma a pessoa se identifica ali, né? E a gente sabe que em alguns casos, quando a gente pega para ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo que é voltado com profissionais que entendem sobre o assunto, em meio a tanta coisa que a gente tem na internet, fica difícil às vezes filtrar o que você vai acompanhar para saber se aquilo ali é uma informação correta. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre essa responsabilidade, esse cuidado de levar uma informação, mesmo que de uma forma mais informal, que a pessoa ela não se preocupe porque aquilo ali foi estudado, são profissionais capacitados para trazer essa informação por meio do podcast. A ideia até justamente é essa mesmo, porque hoje em dia a gente tem muita informação, né? As pessoas às vezes não sabem peneirar aquilo que elas veem na internet. Então hoje em dia a gente fala que a internet virou terra de qualquer um, né? Então você tem a informação lá e o aluno às vezes chega com uma demanda pra gente e às vezes nem chega, né? Porque é tanta gente que a gente atende que às vezes aquele aluno tem a dúvida, ele continua com a dúvida, às vezes ele vai, faz aquilo que ele viu lá e aí acontece alguma coisa, ele se sente mal, às vezes com alguma coisa que comeu. Então, assim, ele tendo esse acesso a gente, até mesmo através, né, do podcast, dessa informação, e eles também têm abertura para poder perguntar, e a gente responde isso no podcast, né, essas dúvidas e tal. A intenção depois é ter ser ao vivo, né, justamente para que eles tenham mais interação com a gente. Então, assim, a ideia é mais por isso, porque a gente precisa levar informação para as pessoas, né? Porque às vezes elas chegam com essas demandas e a gente não consegue atender todo mundo. Né? Agora, Estevão, queria que você falasse como que funciona, por exemplo, então hoje a dinâmica do podcast. A Nath até comentou que a ideia é mais para frente tornar esse podcast ao vivo. Como que você comentou que era uma demanda sua, mas com essa questão da academia, as perguntas ou as pautas, elas também vêm de alunos, dos próprios profissionais da academia? Como é que funciona esse processo? A pauta ela é a união daquela dor que a gente vê no dia a dia, que é as perguntas frequentes, os mitos que as pessoas às vezes criam dentro da academia, junto de uma forma de mostrar como a atividade física pode transformar a vida em diversas áreas da vida, né? Tanto na parte mental como na parte física. Então, a gente pretende, assim, não só estar trazendo galera da área para validar, cientificamente falando, todo o conteúdo que a gente prega dentro do podcast, mas também trazer pessoas de outra área que praticam atividade física, que levam uma vida mais saudável e mostrar como isso faz diferença na vida delas. Nath, falando sobre essa questão de mudança de atitude por meio das informações que a gente recebe pelo podcast, queria que você falasse um pouquinho também para a gente a respeito justamente desses mitos. O que hoje é considerado, por exemplo, um mito? O que a gente pode botar assim de mais, que chama mais a atenção dos profissionais, de um aluno que chega na academia, ou até, às vezes, de um exercício que ele está fazendo errado porque viu um vídeo na internet, viu alguma coisa? Então, a gente sempre costuma dizer que as pessoas hoje, elas estão muito imediatistas, elas querem resultado para ontem. Então, às vezes, elas não confiam no que o profissional tem para orientar, né? E buscam algo, um treinamento do Arnold, um treinamento, né, de um atleta que é muito avançado, e elas querem reproduzir isso na academia. Só a gente trouxe também isso até um assunto que a gente trouxe no podcast, foi exatamente isso. Que cada pessoa, ela tem ali uma necessidade. Então, o exercício que talvez um faça, para ela, aquele exercício não é interessante. Porque ela precisa de uma consciência corporal. Dentro da academia, a gente precisa trabalhar isso com o aluno. Toda a parte de respiração, coisas que muitas vezes a pessoa não tem, não dá a importância, devida importância para isso, né? Consciência corporal, principalmente saber executar o exercício. E a gente também precisa avaliar se aquele exercício, naquele momento, é ideal ou não para ela, né? Então, às vezes, ela chega lá com um treinamento pronto para fazer, que não condiz, né, com o que ela precisa, ela vai fazer errado, ela pode se lesionar.
Então ela precisa entender isso, que lá na academia a gente trabalha em prol de uma pessoa, é a individualidade biológica de cada um. Então a gente vai atender a demanda que aquele aluno precisa. Maravilha. A gente vai acompanhar um trechinho de um pedaço, a gente pegou um pedacinho do podcast que já está lá no YouTube para você acompanhar, mas para você ter uma ideia do cenário e também o que é debatido. Vamos acompanhar. Mas é aquela questão que a gente estava falando, né? Por exemplo, o atleta, hoje, por exemplo, eu não tenho mais relação afetiva com a comida, mas já tive. Mas hoje em dia não tenho mais. Então a comida, para mim, ela tem função. O atleta, ele tem essa mentalidade, que a comida para ele, ela vai suprir alguma coisa ali que não é emocional, né? Agora, se a pessoa quer ser atleta, ela precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as suas emoções, né? Porque a gente está falando, né, da pessoa normal, mas o atleta, ele tem que desenvolver isso. Então, por exemplo, o atleta está ansioso, ele precisa trabalhar isso nele. Ele precisa resolver, ele aprende a resolver. Ele aprende a lidar com as suas emoções ali. Eu estou estressado. Ele vai aprender a conduzir aquilo. Já uma pessoa que não tem essa habilidade, que pode desenvolver sim, ela sofre. Ela sente dor. É a mesma coisa uma pessoa que está no processo de emagrecimento. Por que é desafiador? Porque vai doer. Mudança dói. Mudança faz você desconstruir crenças que você carrega a vida inteira. Então, se for necessário, procure uma terapia, né? Se às vezes só você está com um nutricionista e o profissional de educação física não é o suficiente, você tem que trabalhar causas, mexer no baú, então, faça lá, né? Procure uma terapia, se não, encara, né? Pega e encara. Acho sensacional. A gente vai entrar um pouco nessa parte da galera que busca o alto rendimento, mas até porque é bom pra gente também, pra galera não focar muito no... então eles estão me dando permissão para ser mais flexível. Não é isso. É igual você falou, a pessoa pode desenvolver e dependendo do objetivo da pessoa, dependendo muito do objetivo, ela vai precisar desenvolver um pouco dessa disciplina de talvez perder um pouco o lado afetivo e encarar a função do alimento para poder chegar naquele objetivo. E para já dar um gancho assim, para a gente sair um pouco desse público que acabou de chegar na academia e vai começar a realmente focar no resultado, no que ela quer, eu queria que o Cris falasse assim para a galera ter pelo menos um norte de assim, nutrientes ou orientações que tu dá para a galera poder de cara assim, já ter um melhor aproveitamento, uma melhor performance na hora que for praticar atividade física. Cara, assim, acho que a gente tem dois padrões, né? Nutriente de construção, que vai ser a proteína, recuperação muscular, construção de músculo, e o que te dá energia para o treino, que é a parte ali de carboidrato também. A gordura tem uma função, tá? Mas a nível de treino, eu acho que mais proteína, carboidrato, tem muitas vitaminas também, né, cara? Às vezes vitamina D, por exemplo, a maioria da galera tem deficiência, tem que repor, você perde performance de treino. Então, assim, vou entrar, seja qual for o meu objetivo. Quero ganhar massa ou quero perder gordura. Na minha opinião, a base é proteína. A proteína tem que estar correto, independente do que tu vai pautar ali. Normalmente a gente trabalha com 1,6, 2 gramas de proteína, depende muito do objetivo ali da galera. E aí, eu quero ganhar massa muscular. O assunto é meio complexo, porque, cara, a individualidade biológica de cada um, né? A gente tem até a resistência à insulina. O cara vai responder melhor com carbo ou com gordura. Às vezes, o cara tem uma resistência à insulina, eu vou trabalhar com a gordura mais alta do que com carboidrato. Porque se eu encher ele de carboidrato, ele vai piorar isso, vai ganhar mais gordura ainda corporal. Então, é individual, assim. Sim. A gente acompanhou um trecho ali e o que a Nath e o Estevão estavam comentando era justamente, não é só atrelado à atividade física em si, você tem que fazer o exercício dessa tal maneira, mas a gente abordou ali justamente essa questão do impacto mental, né, da pessoa, da disciplina, dela controlar essas emoções e justamente entender que, como a Nath comentou até nesse episódio,
vai ser doloroso, né? Porque a gente tem a tendência, né? O nosso cérebro, ele quer conforto. Então, a partir do momento que você se confronta, é justamente isso, né? Também tentar entender essas emoções, tudo que está acontecendo, para ter esse impacto positivo realizando os exercícios, né? Exatamente. A gente precisa primeiro ter um motivo muito forte, né? Durante muito tempo eu acreditava que fatores externos era capaz de desmotivar a gente a fazer qualquer coisa na vida, né? Com a atividade física não era diferente. Mas hoje eu entendo que quando você tem um motivo forte atrelado com o teu propósito de vida, nada te tira do rumo. Então, às vezes, fazer a pessoa perceber isso é importante também. Parece até meio coaching, né? Mas, assim, é a verdade. Então, assim, a atividade física evoluiu a ponto de a gente olhar para a saúde mental da pessoa primeiro. E tudo isso vai proporcionando uma melhora. Então, assim, a informação que vocês passam aqui já é uma semente. Toda a iniciativa do podcast já é outra. A galera que encontra com a gente no dia a dia, às vezes na conversa ali pela academia, já é mais uma. Aí quando chega no treinamento, a pessoa chega justamente já com um propósito estabelecido e dificilmente desanima. Agora, Nath, vamos falar também, porque vai ser inaugurado mais uma unidade da Corper aqui em Petrópolis. Queria que você falasse como que está sendo esses preparativos e também, é claro, já abordaram isso no podcast, já tem sido comentado? Sim, a gente está agora nesse preparativo mesmo, né, da equipe. A gente está tentando trazer agora, nós vamos trazer uma equipe diferenciada, trazendo mesmo essa desconstrução da imagem do profissional, né, que as pessoas têm, que o profissional não ajuda, que não corrige, eu vou para academia, faço tudo errado, o professor não me corrige. Então a gente quer acabar com isso, né? A gente quer tornar a nossa equipe capacitada totalmente, plenamente, para atender as demandas do aluno, né? E a gente fala muito dessas questões comportamentais, e isso é uma experiência que ao longo desses anos na Corper a gente vem trazendo, né? Principalmente pós-pandemia, nós já temos projetos desde a época da pandemia, então a gente viu que no pós-pandemia, pós-tragédia que teve aqui em Petrópolis, o nível de ansiedade, depressão, síndrome do pânico tem aumentado muito. E a gente recebe alunos assim, né? Eles falam isso com a gente, eles conversam com a gente sobre isso. E eu acho que, hoje em dia, a base de formação dos profissionais está muito crua. Os profissionais vêm para a gente crus. Então, eu costumo dizer para os estagiários, né, que a realidade que a gente vive é outra faculdade. Então, quando eles vêm para o estágio, eles têm que estar prontos para encarar uma outra faculdade, né? Porque eles vão ter um caso real, né? E lidar com esse caso real, você tem que ter preparo. Então, a gente está vindo com essa nova unidade, com essa nova equipe, preparando desde já esses profissionais para que eles saibam lidar com essas questões comportamentais, com as questões que os alunos precisam no dia a dia, né? Às vezes o aluno não vai estar preparado para fazer aquele treinamento naquele dia porque ele não dormiu bem, porque ele teve alguma briga na família ou ele teve alguma coisa na vida dele que trouxe um estresse, trouxe alguma coisa que vai atrapalhar ele no treinamento, que ele pode até se machucar. Mas não pensando só no se machucar, pensando na pessoa, né? Como aquela pessoa está naquele dia. Então, assim, a gente está trazendo uma equipe que esteja preparada para isso. Agora, Estevão, a gente estava comentando no início da entrevista que você falou justamente sobre uma linguagem mais informal dentro do podcast. Essa linguagem mais informal é justamente para ampliar, digamos assim, a visibilidade do podcast, mas não em quesitos de pensar no lucro, na visibilidade, nas curtidas, mas sim para atender o público que tem dúvidas, que nunca foi numa academia, tem a vontade, às vezes, de realizar algum treinamento, alguma atividade, mas não sabe por onde começar? Exatamente. Para que essa informação não se torne complexa, primeiramente, né? Eu mesmo fui refém de me comunicar muito mal no início da minha trajetória dentro do meio digital. Eu não sou uma pessoa assim que tem uma audiência muito grande no Instagram, por exemplo. Mas parte disso é porque no início eu tentava afunilar muito. Só que assim, no dia a dia eu não estou lidando com um profissional da área. Então eu preciso falar de uma forma mais aberta, de que a pessoa realmente entenda. Então acho que a ideia é justamente essa, entendeu? Então às vezes até tem momentos ali que às vezes eu fico até pensando na forma como eu vou perguntar
para justamente se tornar mais tranquilo para a pessoa entender, né? No dia a dia a Nath deve passar por isso também. Às vezes tu quer explicar, só que se tu acelerar muito a pessoa não vai entender, pega, não vai né? prestar Às vezes você atenção. tem que tirar uns termos técnicos, falar do jeito que a pessoa entende mesmo, né? É até curioso isso, porque acaba, né, por ser meio de comunicação, a gente que também trabalha na área entende um pouco desse processo, porque pode parecer algo simples para a gente que está ali por trás, que entende do assunto, que desenvolve, mas a partir do momento que a gente tem a mentalidade que o produto que a gente está fazendo é para quem está lá fora e que essa pessoa ela não tem esse conhecimento, aí a gente traz justamente esse linguajar mais simples, mais usual, justamente para que a gente possa, né, levar esse entendimento para o público. Eu queria que vocês falassem um pouco também a respeito sobre o podcast, como que está sendo o retorno também dos alunos, de quem tem acompanhado. Cara, eu fico mais na unidade de Itaipava, né? O feedback da galera lá foi muito positivo. A gente vê o pessoal comentando. Pessoas engraçadas, né? Eu recebi até um depoimento que a aluna falou que a gente conseguiu esclarecer uma dúvida dela. Aí eu até brinquei, falei, mas por que tu não pergunta aqui no dia a dia e tudo mais? Então, assim, tem outro ponto também. Tem pessoas que têm suas dúvidas no dia a dia, mas têm vergonha por algum motivo de perguntar. Então é mais uma forma, ela vai ter o conteúdo ali, tudo mastigadinho, a respeito de tudo. E ela não precisa romper esse processo, às vezes, de timidez dela pra estar perguntando. E, assim, a galera tá curtindo. Acho que com o passar do tempo, a gente produzindo mais, vai começar a ficar mais na boca do povo também. Nath, o Estevão já estava habituado, era um projeto pessoal. Já se imaginava apresentando um podcast? Como que está sendo a experiência? Não, eu nem imaginava, né? Porque assim, como o Estevão falou, eu também sou uma pessoa que eu não tenho muito engajamento, assim, em Instagram, porque eu publico mais coisas de treinamento e tal, os meus treinos, né? Eu tenho mais no meu dia a dia. Tanto que a gente também vai estar trazendo um projeto para essa nova unidade chamado Conexão Corper. Ela vai abranger todas as unidades, a gente está conversando muito sobre isso, que a gente vai trazer para o aluno uma forma dele se sentir acolhido. Então, o nome Conexão é justamente isso, ele se conectar com a gente. Então, a gente vai estar falando sobre nutrição, eu me formei em nutrição agora também. Então, assim, a gente vai falar sobre nutrição, só que abordando essa parte comportamental. Então, a gente vai estar trazendo essas informações numa linguagem que eles entendam que eles não precisam se escravizar ou se basear naquela pessoa maravilhosa do Instagram, entendeu? Então, assim, a gente vai estar trazendo isso, falando sobre assuntos de saúde mental, né? Sobre estilo de vida, sobre hábitos saudáveis de vida. Tem muita gente que às vezes está na academia, vai lá, faz 1 horinha do seu treino no dia e o resto do seu dia vive um comportamento sedentário. E às vezes ela nem sabe disso, né? Então a gente vai estar trazendo isso para ela, dando informações de como ela mudar isso, né? Mudar estilo de vida mesmo. A gente vai estar pegando, atendendo lá com uma estrutura, desde o sedentário até a pessoa que é um atleta, né? É importante essa divisão, digamos assim, até porque tem um colega que ele é o bodybuilder, como as pessoas chamam, né? E ele comenta justamente sobre isso. Ele era uma pessoa, por exemplo, que era obesa, e hoje ele sobe nos palcos para se apresentar. E ele comentou justamente sobre essa questão da disciplina, né? De se alimentar correto, de utilizar, né? Fazer os treinos, independente se está chovendo, se está nevando, que seja. É claro que isso é um exagero aqui, né? Petrópolis não neva, mas é só para você entender. Porque tem aquela, hoje está chovendo, não vou para a academia. Sempre tem uma desculpa, né? E ele comentou justamente isso comigo. E aí eu pergunto, até porque, eu me recordo que ele falou, existem tipos de corpo diferentes. Então, é importante também que a pessoa tenha esse conhecimento justamente para entender o porquê de um treino diferenciado, por exemplo, daquela pessoa que ela vê pela rede social e que ela, por exemplo, tem aquele objetivo de chegar naquele corpo, né? Se eu pegar um treino aqui e botar aqui para os 3 fazer, vai gerar benefício? Se feito da forma correta, sim. Mas não vai ser o melhor para você, o melhor para mim, o melhor para a Nath. Então, o nosso papel é justamente procurar o que é melhor para aquela pessoa, não só a nível de o exercício em si, mas sim, igual a Nath explicou, a fase que aquela pessoa está. Eu posso fazer um planejamento X e naquele dia a pessoa não está apta para aquilo ali. Então, a gente faz as adaptações, mas é uma adaptação voltada para ela, para o tempo que ela tem disponível. Hoje em dia também tem um público, por conta dessa dinâmica mais acelerada,
porque às vezes não dispõe de muito tempo para estar na academia. Então você tem que otimizar. Então às vezes eu não posso também, eu vou passar o melhor treino, o melhor dos mundos para ela, porque às vezes é um treino que vai tomar mais tempo. Então eu tenho que fazer essas variações e procurar sempre o melhor caminho. Em relação à veiculação do podcast, é publicado uma vez por semana, a cada 2 semanas, qual que é a periodicidade? O projeto é ser semanal. Os 3 primeiros episódios a gente vai postar com um pouco mais de tempo, a cada 2 semanas. Mas a ideia é lançar semanalmente entre quinta e sexta-feira. E até já pensando no futuro, quando a gente puder fazer a gravação ao vivo. E a gente tem os canais de comunicação também do Instagram da Rede Corp para estar compartilhando. A nossa comunicação pessoal também a gente está sempre divulgando. E é basicamente isso. Tá certo. Nath, para a gente poder finalizar aqui, queria que você fizesse um convite aí para quem está acompanhando a gente, também para acessar lá as redes sociais, o YouTube, para também ficar bem informado a respeito da atividade física, que tem, a gente sabe, vários benefícios. Sim. Então, quero convidar todos que acessem lá o nosso perfil da Corper. Nós temos 5 perfis agora, né? 5 unidades. E todos os dias tem informações lá, tem dicas, tem as dicas dos coordenadores, que a gente fala sobre tudo. Tem várias coisas que vocês podem estar acompanhando lá na nossa rede social. Tá certo. Então, ó, já sabe, né? Procura lá as redes sociais, canal no YouTube, para você ficar aí bem informado a respeito da atividade física e também os seus benefícios. Nath, obrigado pela presença. Obrigado. Estevão, obrigado também pela sua presença obrigado aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta na semana que vem, 13h ao vivo, e é claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.